Hoje nós vamos falar sobre a redação oficial. Eu falo que a redação oficial é uma matéria um pouco ingrata. Por quê? Quando a gente trabalha a redação oficial, a gente, na verdade, acaba fazendo para vocês uma leitura de um manual da redação oficial da Presidência da República. São 128 páginas. E a gente, na verdade, acaba resumindo os elementos mais importantes do manual. Só que, às vezes, cai uma questão dessa matéria. E, às vezes, não cai nenhuma questão dessa matéria. Por isso que eu falo que ela é uma matéria ingrata, porque, às vezes, a gente trabalha com ela e acaba caindo muito pouco ou não caindo. E é muito longa. E, ao mesmo tempo, você tem que decorar muito. Eu falo que a gente, às vezes, tem que tentar ir naquilo que costuma cair mais. Então, para a gente poder trabalhar bem a redação oficial, eu vou dividir a aula em duas partes. Na primeira parte, eu vou trabalhar com vocês tudo que um texto oficial normalmente tem. O que é um texto oficial e o que um texto oficial tem. A segunda parte da aula, eu vou trabalhar com alguns gêneros do texto oficial. Por exemplo, o que é uma ata? O que é um ofício? Isso a gente vai trabalhar na segunda parte. Agora, é importante identificar que não dá para abranger tudo que está no manual. Eu vou dar algumas noções. Segunda coisa, não é para prova aberta. É engraçado, assim, a gente vê que às vezes a pessoa não lê o edital direito. Vocês têm que ler bem o edital. A redação oficial é parte da matéria fechada. Como eu falei, é uma questão normalmente que cai numa prova. Quando cai. Às vezes ele está no edital e não cai. Então, eu também procuro fazer uma análise daquilo que é mais interessante para os cargos. Então, por exemplo, existem gêneros de redação oficial, como uma minuta de mensagem, que não são textos que vão cair. Porque para quem vai trabalhar num tribunal ou num banco, ele não vai escrever, por exemplo, para um presidente. Então, nenhum texto que é feito diretamente para o presidente, ele cai. Então, é mais interessante para cargos de tribunal, de banco, você trabalhar e outros, né? Uma Polícia Federal, por exemplo, você trabalhar um ofício, trabalhar um memorando, porque dentro do trabalho desses lugares, dentro das repartições, você vai usar um memorando. Então, são coisas que caem mais. Então, volto a dizer, a primeira parte a gente vai falar de forma geral da redação oficial. A segunda parte a gente vai olhar elementos mais específicos sobre a redação oficial, com alguns gêneros, não é? Vocês podem encontrar mais informações na apostila de vocês. Como eu falei, a gente dá uma noção geral. Bom, o que é a redação oficial? A redação oficial é um conjunto de normas, de regras mesmo, que vão reger, que vão mostrar como deve ser feita a comunicação escrita que está na repartição pública. Essas comunicações podem ser tanto internas quanto externas. Então, na verdade, você vai ter na redação oficial regras que vão mostrar como que se conduz a escrita de um texto que está numa repartição pública. Agora, entendam, o que faz um texto ser oficial é a origem dele ser pública. Então, quando ele é praticado por particulares, ele é chamado de redação comercial. Então, vamos entender uma situação. Se você manda uma carta para o INSS para saber se você tem um tempo suficiente para você aposentar, essa carta não é oficial, porque você é um civil. Se você recebe uma carta do INSS, você recebeu uma carta do meio público. Então, ela é um texto oficial. Bom, vamos imaginar uma outra situação. Você pediu empréstimo em dois bancos, o Banco do Brasil e o Banco Santander. A cartinha, vou chamar assim por enquanto, que o Banco do Brasil te manda é um texto oficial. Mas aqui o Banco Santander te manda vai ser um texto comercial. Por quê? O que faz de um texto oficial é a origem dele, que tem que ser sempre o meio público. Ele sai sempre do elemento público. Então, finalizando, a análise de redação oficial ou de redação comercial, nos dois casos, eles orientam a feitura e a tramitação dos documentos, sejam esses documentos públicos, no caso oficial, ou particulares, no caso redação comercial, ainda que o texto seja idêntico. Como ele orienta a elaboração dos documentos, ele vai ter uma característica própria. E é isso que nós vamos ver agora. Nós temos aí agora a parte de estilo. O que é o estilo? O que de forma geral, os textos oficiais têm que seguir? Um dos critérios mais importantes é a impessoalidade. Por quê?
A comunicação, ela tem que ser feita em nome do serviço público. Quando você está numa repartição pública, você não escreve em seu nome. Eu não escrevo o nome de Rafaela, mas em nome da minha função, do meu cargo. Por esse motivo, o texto não deve ter impressões individuais. O que são impressões individuais? Por exemplo, o uso de primeira pessoa, do eu, principalmente, ele mostra a sua visão e o seu eu e quem você é. Outra característica é a adjetivação. Quando você tem um texto cheio de adjetivos, você acaba dando opinião. Agora, observem que isso é a estrutura geral de um texto oficial. Existem textos como ato, ofício, que não vão ter primeira pessoa. Mas existem textos também como relatório. Se eu fizer um relatório do meu trabalho, do meu dia de trabalho, aí eu já tenho que dizer o que eu fiz. Então, a primeira pessoa entra. Então, isso vai depender muito do gênero textual. Agora, é uma característica geral. A maioria dos textos oficiais, a gente evita esses elementos que deem a noção para a pessoa de quem ela é. Desse elemento impessoal. Portanto, deve ser impessoal quem envia, quem escreve o texto, também tem que ser impessoal quem recebe e também o assunto. Ou seja, o critério de impessoalidade, é um dos elementos mais importantes do texto de redação oficial. Por quê? Porque é em nome do serviço público que você escreve. Outra característica é a correção. O texto oficial ele tem que ser gramaticalmente correto. Correção que a gente fala é gramatical, ele tem que refletir o padrão culto da língua. Ou seja, o uso das normas da gramática é necessário e não é uma norma gramatical de gramáticos mais abertos, como o Pasquale, o Celso Cunha, não. É uma estrutura gramatical do século XVIII, XIX, é um elemento mais tradicional, gramáticos mais tradicionais. Por quê? Porque é documento. Então, o documento, a gente sempre fala que quanto mais tradicional, melhor a escrita. Então, exemplo. O manual é cheio, gente, de exemplos de certo e errado, listas. É com eu, é com i, é com o, é com u. Então, exemplo. Errado. É tempo do Congresso votar a emenda. Isso aí foi Ctrl+C, Ctrl+V. Eu copiei do manual. Certo. É tempo de o Congresso votar a emenda. Por que ele considera o primeiro caso errado? Porque quem que vai votar a emenda não é o Congresso. Então, ele fala que você aí está fazendo o quê? Quando você fala é tempo do Congresso votar a emenda, você está preposicionando o sujeito. Então, o ideal seria separar. É tempo de o Congresso votar a emenda. Observe que para a prova fechada, que se refere às questões, por exemplo, de texto, pode ser que a primeira frase não esteja errada. Num texto, quando a pessoa escreve lá numa Folha de São Paulo, é tempo do Congresso votar a emenda, especialmente num edital que não pede, por exemplo, um gramático, você não vai ter uma frase errada, porque o Bechara mesmo, ele fala, está na hora da onça beber água. Está na hora da onça beber água, para ele está correto. Não precisa ser está na hora de a onça beber água. O caso é igual, quem vai beber água é a onça. Se você pega um gramático mais tradicional como o Pasquale, ele já fala que está errado. Tem que ser está na hora de a onça beber água para não preposicionar o sujeito. O Bechara considera certo porque ele fala, quando você fala que é tempo de, está na hora de e mais a onça beber água, o D mais A é a contração, né? O da é a contração do D mais A. Isso não significa que eu preposicionei o sujeito. Então, na verdade, como que eles podem fazer questões aqui? Eles podem falar assim, vamos imaginar que essa frase está num texto na Folha de São Paulo. É tempo do Congresso votar a emenda, linha 5 da Folha de São Paulo, do texto lido da Folha de São Paulo. É uma estrutura correta para a fonte que se encontra. Mas caso ele fosse parte de uma ata, de um ofício, deveria ser tempo de o Congresso votar a emenda. Então, ele acaba mudando, né, alterando essa questão de acordo com a fonte, de acordo com o local em que aquela frase seria publicada. Então, é importante notar isso. Quanto mais tradicional, melhor no caso da redação oficial.